Em uma entrevista num famoso programa de mistério Coast to Coast, John Lear, um piloto aposentado da CIA, revelou coisas incríveis como ter ido secretamente à Lua desde 1962 e em Marte desde 1966. Ele ainda afirma que a NASA usa tecnologia alienígena desde quando uma nave espacial caiu na Terra em 1953. Considerado um teórico da conspiração por suas polêmicas alegações sobre vida extraterrestre e acobertamentos governamentais, Lear alega que os pousos na Lua foram uma farsa e que o governo dos Estados Unidos está em contato com alienígenas há décadas. Apesar do ceticismo generalizado da comunidade científica, as teorias de Lear continuam atraindo atenção e influenciando a cultura da conspiração. De acordo com os Darksiders, um governo secreto, implacável, controla o mundo. Entre outras atividades nefastas, ele comanda o tráfico internacional de drogas e desencadeou a AIDS e outras doenças mortais como medidas de redução populacional. Seu objetivo final é transformar a Terra e os planetas ao redor em campos de trabalho escravo. Por algum tempo, esse governo secreto tem estado em contato com raças alienígenas, permitindo que os mesmos abduzam seres humanos em troca de tecnologia alienígena avançada. No entanto, John Lear tem antecedentes que poderiam trazer algum tipo de respaldo para suas declarações. Identificado em nossas pesquisas como John Olsen Lear, ele nasceu em 3 de dezembro de 1942. Faleceu recentemente em março de 2022. Filho de um magnata do estado de Nevada, também piloto e empresário da Learjet, fabricante norte-americana de jatos de alta performance, Lear voou em mais de 150 aeronaves diferentes, em mais de 50 países, e assim se tornou um aviador que estabeleceu vários recordes nas histórias dos bimotores. Na sequência, ele assumiu o comando de aviões de carga em missões da CIA, inclusive na era do Vietnã. Hoje em dia, sabemos que não é algo incomum que alguns pilotos das Forças Armadas norte-americanas declarem sobre avistamentos de OVNIs e afins. Recentemente, em 2023, oficiais da Segurança Nacional dos Estados Unidos apresentaram um relatório ao Congresso norte-americano sobre investigações a respeito de uma série de avistamentos de objetos voadores não identificados. No entanto, desde os anos 80, o ex-piloto de guerra John Lear já falava de conluio alienígena com forças governamentais secretas. Segundo as reportagens sobre o tema, na segunda metade daquela década, Lear foi provavelmente a fonte mais influente das teorias de conspiração sobre OVNIs. Atualmente, a comunidade de inteligência não emprega mais o termo OVNI. A nova expressão é Fenômeno Aéreo Não Identificado, ou UAP, na sigla em inglês. Uma mudança de nome para indicar que as misteriosas aparições passaram a ser encaradas a sério pelo governo dos Estados Unidos. Inclusive, uma força-tarefa da Marinha analisou 144 avistamentos feitos entre 2004 e 2021 por funcionários do governo dos Estados Unidos. Embora não haja evidências declaradas de que os objetos tenham sido enviados por alienígenas do espaço, o relatório exigido pelo Congresso dos Estados Unidos como parte da Lei de Autorização de Inteligência Nacional de 2021 confirma que os avistamentos permanecem não identificados. O relatório, que inclui uma seção sigilosa disponível apenas para membros do Legislativo dos Estados Unidos, detalha resultados de investigações da Força-Tarefa UAP do Departamento de Defesa norte-americano estabelecido em 2017. Algumas imagens vazaram e fervilharam na internet, apresentando objetos voadores peculiares com habilidades aerodinâmicas surpreendentes, observadas por pilotos no radar e através de sensores infravermelhos. A incerteza ainda hoje permite que teorias mais incomuns e perturbadoras sejam cogitadas, como sistemas adversários estrangeiros, e o que o relatório chamou de uma gama de outras possibilidades. Mas voltando às declarações de John Lear, atualmente é possível encontrar uma entrevista de 1987 na íntegra
do estimado piloto, que trabalhou para 28 companhias aéreas diferentes. Ganhou o maior número de distinções concedidas pela Administração Federal de Aviação, tais como instrutor de voo, instrutor de solo, navegador de voo, engenheiro, despachante de aeronaves, mecânico de motor de fuselagem, montador de paraquedas e operador de torre. Ainda no final da década de 80, além de ser candidato ao Senado Estadual dos Estados Unidos. Ele começa a entrevista explicando sobre seu interesse em ufologia, que surgiu após seu pai e seu irmão terem tido experiências com avistamentos de objetos não identificados. Como falamos anteriormente, seu pai também era piloto. E, de acordo com o relato de Lear, teria avistado um OVNI enquanto voava sobre o deserto do Arizona durante uma noite em meados da década de 70 e 80. Já o seu irmão pôde observar o movimento de um OVNI bem diante de seus olhos durante um voo noturno. Ele estava pilotando uma aeronave de caça identificada como P-38, de Phoenix para Los Angeles, quando o UAP apareceu em sua frente e fez 2 voltas de 90 graus. Ele se manteve alguns segundos diante do bimotor e depois desapareceu completamente. Lear explicou que até 1985, mais ou menos, ele já tinha uma certa atenção voltada ao assunto OVNI, porém não tinha provas concretas para além dos relatos pessoais do seu pai e do seu irmão, que já haviam testemunhado fenômenos não identificados. Foi quando um amigo que estava se aposentando da Força Aérea dos Estados Unidos, conhecida pela sigla USAF, veio visitá-lo, e os dois voaram para o Sudeste Asiático. Ao conversarem sobre os últimos 15 anos, sobre o que cada um havia feito ou enfrentado durante os trabalhos com as Forças Armadas norte-americanas, seu amigo mencionou que esteve estacionado na base aérea de Bentwaters, na Inglaterra. Lear, então, levantou sobre a suposta aparição de um disco voador no início dos anos 80 na região de Rendlesham Forest, uma floresta nas adjacências da base americana da Força Aérea, onde o amigo de Lear prestava serviço. Alcunhado como o Roswell britânico, o evento está entre os contos mais impressionantes da ufologia. O evento até hoje é polêmico, e naquela época envolveu diferentes soldados que alegaram ter testemunhado algo totalmente inusitado. O amigo de Lear explicou para John que realmente ocorreu algo sem nenhum precedente na história. Desde então, Lear passou a se encontrar com um dos policiais de segurança que estava a 3 metros do disco e realmente confirmou ter visto 3 alienígenas saírem da nave espacial e se dirigirem até o general Gordon Williams, que era o comandante daquela ala naquela época. Em relação aos documentos oficiais, Lear explicou sobre o memorando do tenente-coronel Charles Holt. O documento foi publicado sob a Lei de Liberdade de Informação e falava sobre as luzes misteriosas e a radiação, além de tudo o que aconteceu na floresta. Também havia uma fita cassete que Holt gravou durante um período de 8 horas e em um segmento de 20 minutos. Lear explicou que é possível ouvirmos o tenente-coronel correndo pela floresta e ficando preocupado, dizendo que as coisas agora estariam depois de nós. Seria algo relacionado às tecnologias alienígenas? Em nossas buscas pela internet, conseguimos identificar desenhos da nave, relatórios e descrição do acontecimento. A princípio, 2 patrulheiros que passavam perto do portão leste da Força Aérea conseguiram avistar grandes focos de luz surgindo da floresta. Considerando a integridade da segurança de sua base, eles pediram permissão para averiguar aquilo que pensavam ser uma nave que teria sido abatida. O chefe do voo consentiu e liberou 3 patrulheiros para investigarem o acontecido. Ao chegarem lá, eles relataram ter encontrado um estranho objeto brilhante. Em formato triangular, a nave tinha 3 pernas e media cerca de 3 metros de diâmetro por 2 metros de altura. Segundo o memorando de Holt, a nave teria iluminado toda a floresta com uma luz branca. Ela também não estava flutuando sobre o chão, mas sim parecia pairar ou estar apoiada sobre 3 pernas, ou talvez sobre os próprios feixes de luz. Não dá pra gente saber. O que levantamos foi que, após os patrulheiros se aproximarem do objeto, ele manobrou entre as árvores e desapareceu. Até aparecer novamente, 1 hora depois, atrás do portão da base aérea principal da floresta. Agora, antes das revelações macabras.
É importante ressaltar que na década de 40 já haviam vários casos de queda de discos voadores. Um em Roswell, Novo México, bastante difundido em reportagens da época, que vem sendo atualizadas e revisadas atualmente, com a velocidade de informações que se pulverizam na internet. Imaginem agora o choque deles quando viram os corpos de criaturas franzinas, com grandes olhos, pele semelhante a de lagartos e unhas ou garras encobertas com tecido que funcionam como dedos. Imaginem o pavor quando os oficiais norte-americanos perceberam o poder dos discos voadores com tecnologia totalmente avançada e diferente dos nossos adventos humanos. De acordo com a entrevista de John Lear, o governo dos Estados Unidos continua a usar o seu pessoal treinado e profissional para suprimir informações relacionadas à posse de naves espaciais e testes com corpos de possíveis alienígenas. Tratado como teoria da conspiração, o grupo de cientistas, militares e funcionários do governo estadunidense seria responsável por gerenciar e ocultar achados extraterrestres. De acordo com algumas reportagens, o grupo foi criado em 1947 e comandado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. Os membros seriam pessoas muito seletas do país, como ministros da Defesa e do Exército, diretores do Serviço Secreto Norte-Americano, o general das Forças Aéreas e alguns dos cientistas mais importantes de cada época. O suposto comitê, inicialmente formado por 12 pessoas, recebeu o título de Majestic 12 ou apenas MJ-12. A história ganhou destaque em 1984, quando o produtor, autor e ufólogo Jaime Chandera recebeu um pacote misterioso com inúmeros rolos de filme. Posteriormente, John Lear também escreveu sobre o evento ocorrido na base aérea de Bentwaters, na Inglaterra. Inclusive, foi por isso que ele forneceu a entrevista em 87, para promover seu livro e pesquisas sobre o assunto. Se ficaram intrigados com os relatos de John Lear, escreva pra gente aí nos comentários, para juntos investigarmos mais revelações do ex-piloto da CIA, incluindo as experiências na Lua e em Marte, muito além do que sabemos sobre as nossas atuais tecnologias. Até a próxima.